Então, gente, ó, a primeira parte da configuração dessa ferramenta questionário está terminada. Agora eu vou para a segunda etapa, tá? Como é que eu vou fazer isso? Eu vou editar o questionário, ó. Ele já me avisa aqui que eu tenho, esse questionário vai ser possível fazer em 2 tentativas. Eu vou ter uma duração para cada tentativa de 30 minutos e o método de avaliação vai ser pela média, para que ele tenha a nota final em função das notas que receber nas 2 tentativas iniciais. Eu vou editar o questionário para poder agora sim começar a construir o questionário. Eu simplesmente criei a ferramenta e agora eu vou começar a editá-la. Quando você abre o questionário pela primeira vez, ele vai aparecer assim, ó, tá? Não tem questão nenhuma pronta. E ele aparece aqui uma caixa escrito conteúdo do banco de questões, mostrar. Claro que o conteúdo do banco de questões de vocês estará vazio. No meu aqui já tem, porque eu já fiz esse questionário 2 vezes hoje. Então já tem aqui material no banco. Mas uma coisa que vocês precisam observar é a seguinte, ó. Normalmente, a categoria do banco de dados que ele abre é a categoria referente ao curso onde o questionário está sendo criado. Ó, padrão para o curso Excel 2013.1. Mas você tem aqui outras categorias de banco de questões, tá? Padrão para questionário, padrão para Denilton. Então é interessante, por exemplo, você criar no padrão do seu nome. Por quê, gente? Porque se você criar as questões nesse banco de dados com um padrão que tem o seu nome, todas as turmas, todas as salas que você criar esse banco de dados, cujo padrão é o seu nome, vai estar disponível para você adicionar o seu questionário. Ou seja, as questões desse banco de questões vão estar disponíveis para você acrescentar o seu dicionário em qualquer turma, em qualquer sala de aula que você criar. Eu já tenho questões tanto aqui no meu curso, como aqui no padrão Denilton. Olha, no padrão Denilton, eu tenho 2 questões, e no padrão curso eu tenho 2 questões. Para mostrar exatamente como vai aparecer para vocês, eu vou criar as 2 questões desse questionário no padrão questionário. Eu não tenho nenhuma questão nele. Nesse banco de questões aqui, chamado padrão questionário, eu não tenho nenhuma questão. E é exatamente assim que vai aparecer para vocês. Ora, se você não tem nenhuma questão, a primeira coisa que você tem que fazer é criar uma questão. Então você vai clicar aqui em criar uma questão, vai escolher que tipo será essa questão. Por exemplo, eu vou escolher aqui múltipla escolha. Tá? Aí então eu escolho o tipo de questão e vou para o próximo. Bom, categoria então questionário. Ó, aqui eu ainda posso mudar a categoria, tá vendo? Ó? Aqui eu ainda posso mudar a categoria, mas não vou mudar, vou deixar essa categoria aqui mesmo, categoria questionário. Vou criar uma questão aqui, por exemplo, vou botar assim, ATTLS, tá? Qual vai ser o texto da minha questão? O texto da minha questão vai ser o seguinte, para qual público-alvo, pronto, para qual público-alvo a pesquisa TTLS foi inicialmente construída? Eu não vou botar aqui nenhum feedback, tá? O feedback vai ser automático do próprio sistema. Eu aqui defino, ó, que se essa questão de múltipla escolha vai comportar múltiplas respostas ou se vai ser apenas uma resposta, eu vou deixar apenas uma. Então, é uma questão múltipla escolha, mas que poderia ter mais de uma resposta certa. Eu não quero, eu quero que tenha apenas uma resposta, tá? Mostrar as opções, e aqui eu defino o marcador.
né, das minhas opções. Eu posso deixar ABC, ou vou deixar aqui 1, 2, 3. E aqui, gente, eu coloco as respostas. A primeira resposta, adolescentes, certo? Então, inicialmente, a TTLS foi criada para ser aplicada, uma pesquisa para ser aplicada com adolescentes, meninos e meninas, tá? Essa resposta, se a pessoa marcar essa resposta, qual é a nota que ele vai receber? 100%, ou seja, essa é a resposta correta, tá? Qual o feedback aqui? Eu vou deixar em branco, que eu vou deixar que o próprio sistema gere esse feedback. Segunda escolha, vou botar aqui, adolescentes, somente. Qual é o feedback? Vou deixar automático. Ele não vai ganhar nenhuma nota, porque é errada essa opção. E o feedback vai ser automático. Escolha 3. Adolescente somente do sexo masculino. Meninos. Também nenhuma. Vou deixar o feedback em branco. Resposta 4. Adultos de ambos os sexos. Não, automaticamente o próprio sistema gera. Ele vai ter aqui uns feedbacks, ó. Feedbacks combinados. Então, eu vou deixar só 4 opções, tá? Vou deixar essa aqui em branco e eu poderia ainda acrescentar mais bloco de opções. Mas eu não vou acrescentar, não vai ser necessário, tá? E aqui o feedback automático. Para cada resposta certa vai ser essa, para cada resposta parcialmente correta vai ser essa, e para cada resposta errada vai ser essa, ok? Se for de múltiplas tentativas, como o nosso questionário, ele vai ter opção de refazer, ok? De refazer a pergunta, o questionário, ou seja, ele vai poder fazer e depois fazer de novo, vai ter 2 chances. Eu posso dar uma penalidade aqui, ó, para a resposta incorreta. Ou seja, se ele errou uma questão na primeira tentativa e ele fizer uma segunda vez e acertar, mesmo acertando, ele não vai ficar com a nota máxima. Ele vai ficar com a nota, vai ter um desconto de 10% na nota final, porque ele teve que ter uma segunda tentativa para ele acertar. Então, é uma penalidade aqui, tá? Que eu estou dando a ele, tá ok? E aqui eu posso colocar dicas para que ele possa ser, né, orientado para responder correto. Não vou colocar dica nenhuma, certo? Mas eu poderia colocar aqui uma dica para ele. Poderia adicionar, inclusive, outras dicas, etc. Essa tag aqui não se usa, tá? Eu vou simplesmente salvar aqui. Bom, gente, ó, automaticamente eu já passo a ter uma questão no meu banco de questões para essa categoria aqui, questionário. Como é que eu faço agora para adicionar essa questão que eu criei no meu questionário? Nesse questionário, eu venho aqui, marco a questão, ou eu posso clicar aqui, ó, acrescentar o questionário, aqui do ladinho na seta, ou eu posso vir aqui, ó, adicionar ao questionário. Então, eu seleciono a questão e clico no botão adicionar ao questionário. Pronto, agora a questão que eu criei está disponível no questionário. Nesse questionário. Eu vou criar uma outra questão agora, tá? Vou criar agora uma questão de verdadeiro ou falso. Venho aqui para próximo. Padrão questionário. Vou criar, o nome da pergunta vai ser a TTLS ou falso. Ok? E aqui o texto da questão. Se é um verdadeiro ou falso, eu tenho que colocar aqui uma afirmação para que o meu aluno clique e escolha se essa afirmação é verdadeira ou se essa afirmação é falsa.
tá? Vou dizer aqui o seguinte, a pesquisa ATTLS, é aplicada para avaliar a capacidade de aprendizagem dos alunos. Isso é falso, certo? A pesquisa ATTLS é aplicada para avaliar a forma de aprender, a maneira como o aluno aprende, se é conectado ou se é destacado, e não para avaliar a capacidade dele aprender. Então, essa é uma afirmativa falsa. Então, como é que vai ficar o feedback que eu vou deixar em branco? Ó, a resposta certa é falso. Se a resposta certa fosse verdadeira, eu marcaria aqui. Mas ela é falsa. A resposta certa é falsa. Tá? Então, feedback para a opção verdadeiro. Resposta errada. Feedback para a opção falso. Resposta certa. Tags aqui não se aplica. Essas múltiplas tentativas também não é o caso. Vou salvar. Agora eu tenho outra questão aqui. Verdadeiro ou falso. Posso adicionar simplesmente clicando aqui, ó. Vou adicionar, tá? Perfeito? E eu vou acrescentar mais uma questão aqui de relacionamento de coluna, associação de colunas. Tá? Próximo. A categoria para essa questão também é aqui no padrão questionário. Nome da pergunta é ATTLS. Ok? E o texto da questão é essa mesmo. É esse mesmo. Relacione as colunas da esquerda. A questão é essa mesmo. Relacione as colunas. A coluna 1. Coluna da esquerda 1. Ano em que... A resposta é 1980. Questão 2. Ano ao Moodle. Certo? 2003. Ok? Terceira opção. Isso. E se você quiser aumentar o número de colunas, é só você clicar aqui e acrescentar, ok? Pronto, mas eu vou deixar só essas três mesmo, que é apenas uma demonstração. Feedback combinado é aquilo que já está previsto, sua resposta está correta, parcialmente ou errada. Múltiplas tentativas, se ele tiver que repetir, ele vai ser punido em 10%, tá? E eu não vou adicionar nenhuma dica e vou salvar aqui a mudança. Agora, gente, eu tenho 3 questões. Relacionar colunas, público-alvo e verdadeiro ou falso. Vou clicar aqui, ó, para adicionar a terceira questão, relacionar colunas. Então, no banco de questões eu tenho 3 questões, e no meu questionário agora eu também tenho 3 questões. Olha aqui o que é que aconteceu. Na página 1 vão ficar essas duas, que eu defini que iam ser 2 por página, e na página 2, essa aqui vai aparecer. Eu posso alterar essa sequência aqui? Posso. Eu posso subir essa aqui para cá, eu posso descer essa aqui para cá, tá certo? Então eu posso alterar essa ordem aqui. Eu vou simplesmente voltar aqui ao meu curso.